dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vou estar falando para vocês hoje sobre a questão de potencial elétrico. É o próximo passo que vocês irão estudar em física. Beleza? Tranquilo? Então vamos tentar entender aqui o que é potencial elétrico. Olha, potencial elétrico é a relação de carga fixa, carga geradora, com um ponto relacionado a ela. Então vejamos aqui o seguinte, eu tenho aqui uma carga fixa, carga geradora, um Qzão, e aí eu vou ter um ponto que está próximo a ela, um ponto P. Essa carga fixa pode ter vários pontos e, consequentemente, esses vários pontos poderão representar potencial elétrico, que depende da distância. Então, eu poderei ter um outro ponto aqui, certo? Eu poderei ter um outro ponto aqui, entendemos? Isso aí vai depender da distância do ponto para a carga, certo? Potencial elétrico é uma grandeza escalar que mede a energia potencial elétrica por unidade de carga de prova, certo? É a capacidade que o corpo energizado tem de realizar um trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas. O potencial elétrico é representado pelo símbolo V e é obtido pela expressão. Então, quando eu falo em potencial elétrico, o símbolo que eu vou representar potencial elétrico é a letra V. Aí eu tenho, aqui na realidade eu tenho duas fórmulas para eu calcular a questão do potencial elétrico. No sistema internacional ele é representado, ele é dado em V, quer dizer volts, certo? Então, quando eu tenho aqui a primeira fórmula, certo? V quer dizer potencial elétrica, é representada em volts. K, todo mundo lembra, é a constante eletrostática do meio, que tem aquele valor fixo, né? 9 vezes 10 elevado a 9, não é isso? Todo mundo lembra. E Q é a carga elétrica, esse Q aqui é a carga elétrica dada em Coulomb. E D é a distância ao ponto em que queremos saber o potencial, que é dado em metro. Isso aqui é dado em metro. Eu posso também ter algumas situações que a formulazinha para você calcular o potencial elétrico vai ser dessa forma. Energia potencial, que é isso aqui significa energia potencial, dividido pela carga. Então, vai ter situações que, dependendo do que venha propondo na situação problema, você pode usar ou a primeira fórmula ou a segunda. Vai depender do que vier pedindo. Então, aqui eu tenho mais ou menos uma outra questão, olha só. Suponhamos que a carga geradora Q, que é essa aqui, galera, certo? Seja positiva. Vamos supor que ela seja aqui positiva. E que a carga de prova, esse Qzinho aqui, seja também positiva. Dessa forma, ambas irão se repelir. Lógico, se ambas têm cargas iguais, a tendência não é se aproximar, é se afastarem, se repelirem. E, consequentemente, ganha energia cinética, que é a energia do movimento. No momento em que a carga de prova, que é esse Qzinho, se move, ela realiza um trabalho. Então, vamos supor que ela estivesse aqui, e aí a tendência é ir se afastando cada vez mais, ó, do Qzão. Então, quando ela se afasta, ela realiza um trabalho. O que é trabalho? Força vezes distância. O que é energia? É a capacidade de produzir trabalho. Trabalho, certo? Aqui a gente atribui ele com a letra W. Sendo assim, trabalho é força vezes distância, como eu já coloquei. Energia potencial elétrica, que é representada pela letra E ou EP. Ou EP, assim como você queira. É a energia que a carga eletrizada adquire quando colocada em um ponto do campo elétrico. É obtida através da expressão. Então, vejamos aqui. Eu estou falando de energia potencial, né? Energia potencial elétrica. Também vem aqui duas formulazinhas distintas, porque isso vai depender da situação que venha cobrando dentro do problema, certo? Então, o que você tem que lembrar é o seguinte, que é de energia, significa energia potencial elétrica, que é dada em joule, né? Letra J. Q é a carga de prova, que é dada em Coulomb. O Qzão, carga geradora, que é dada em Coulomb também. E o K é a constante da eletrostática, que no caso sempre vai ser esse mesmo valor aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? E D é a distância.
Também pode acontecer situações que venha, dependendo do que vem propondo no problema, que a energia potencial é o Qzinho vezes o potencial elétrico, certo? Então isso vai depender da situação que eu vou estar colocando para vocês aqui posteriormente, os probleminhas. Aí eu falo também aqui questão de tensão elétrica. Tensão elétrica é o quê? É a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico, o chamado DDP. Então, tanto faz eu dizer tensão elétrica como diferença de potência elétrica. Então, é a grandeza física que mede a diferença de potência elétrica entre dois pontos. A unidade no sistema internacional também é o volt. A diferença de potência elétrica, geralmente é utilizado o símbolo, a letra U, certo? Para representar isso. Entre dois pontos é dado por U é igual. No caso aqui, se eu voltar aqui e colocar para vocês... desculpa, passei errado. No caso, a tensão elétrica, né? Que é representado, ou melhor, a diferença de potência elétrica representada pela letra U. Se eu tiver dois pontos, ponto A e o ponto B, você vai pegar o potencial do A menos o potencial do B. Geralmente você encontra isso. Pegar o potencial elétrico de um ponto menos o potencial do outro ponto. No caso aqui eu estou me referindo a A e B. Ou tem situações que você pode pegar a questão do trabalho de A e B dividido pela carga de prova. Também pode acontecer isso aqui, essa formulazinha, acontecer isso aqui também. Mas aí vai depender também da situação, certo? Deixa eu passar aqui. Tudo bem, olha só, o que vocês vão ter que ficar ligadinho é na questão desses problemas aqui. Vejamos aqui. Olha, determina a intensidade do potencial elétrico. Então, na realidade, eu quero saber o potencial elétrico. Certo? Então, potencial elétrico é a letra V. É representado pela letra V. Eu não sei. Por uma carga elétrica de 15, no caso aqui, microcoulombs. Aqui é uma letra do alfabeto grego. Eu vou dizer microcoulombs. Então, eu tenho aqui, no caso, a carga é igual a 15, certo? Microcoulombs. É melhor fazer logo a conversão disso aqui. Olha, 15 microcoulombs você deve converter para coulomb, que vai ser 15 que multiplica por 10 elevado a menos 6. No caso, ele é um submúltiplo do coulomb. Vai ficar dessa forma aí. Aí diz assim, localizado no vácuo a uma distância, então D de distância, ó, de 0,01 metro, certo? Então eu quero determinar o campo elétrico, ou desculpa, o potencial elétrico. Aí você diz, professor, mas você não tinha colocado para mim que seria duas fórmulas? Eu vou até voltar aqui, retroceder aqui. Sim, tudo bem. Teria duas fórmulas. Só que eu não vou usar essa fórmula aqui, porque aqui está falando energia potencial dividido por carga de prova. E naquele problema, eu tenho, no caso, a carga, a distância e a constante eletrostática. Então, é por isso que eu vou usar essa fórmula aqui. Certo? Então, no caso aqui, eu vou usar essa fórmula aqui. Potencial elétrico é igual a V, que é igual a K, certo? Que é a constante dividido por Qzão, ou vezes Qzão, dividido por D, que é a distância. E aí eu vou fazer a substituição aqui. O K, esqueci de colocar o K aqui, o valor do K da constante da eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Tudo isso. Pronto. Então, o valor de K é 9, que multiplica por 10 elevado a 9. Aqui, vezes o valor de Q da carga, no caso é 15, que multiplica por 10 elevado a menos 6. Tudo bem. A distância é 0,01. Pronto, potencial elétrico. Aí eu vou precisar fazer uma continha, certo? Eu vou precisar multiplicar 9 por 15, que vai dar 135, se eu fizer essa continha.
vezes 10, aí eu tenho uma multiplicação de potência da mesma base, vocês somam os expoentes, mais 9 menos 6, vai dar 3 positivo, certo? E abaixo eu deixo como está, 0,01. Pronto, beleza. Agora, o que é que eu vou fazer na realidade? Eu vou, para ficar mais fácil, eu vou colocar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, em notação científica, para ficar mais fácil para mim. Então, em notação científica, vai ficar assim, 1,35 vezes 10. Aí você nota o seguinte, eu coloquei a vírgula aqui, ó. O que foi que aconteceu? Eu diminuí. Esse número era 135, passou para 1,35. É como se eu tivesse caminhado 2 casas decimais para o lado esquerdo. Então, se eu diminuir esse cara aqui, a tendência é aumentar o expoente do 10, da base do 10. Então, eu andei 2 casas, eu vou aumentar 2 aqui. 3 e 2 será 5. Então, vai ficar dessa forma aí. 1,35 vezes 10 elevado à quinta potência. E aqui, esse número aqui, notação científica, eu vou colocar 1, certo? Vezes 10, certo? Então, daqui para cá, quantas casas? 2. Então, menos 2. Pronto. Beleza. Ambos já estão em notação científica. Pronto, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 1,35 dividido por 1, obviamente vai dar 1,35. Que multiplica por 10. Aí eu tenho uma divisão de potência da mesma base. Qual é a tendência? Subtrai os expoentes. Seria 5 menos 2. Não é isso? Então ficaria menos com menos dá mais. 5 e 2, 7. Então aqui vai ter 7. Pronto, achei o potencial elétrico. Então ele é dado aqui em volts, que é a letra V. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. A questão 2 é o seguinte. Determine a intensidade do potencial elétrico produzido por uma carga elétrica. A mesma coisa. Potencial elétrico, eu não sei qual é, bem parecido com o primeiro. Aí eu digo assim, produzido por uma carga elétrica, o que é 13 NC. E aí, professor, NC também é um múltiplo do Coulomb. No caso aí vai ser o nanocoulomb. Então eu vou ter que fazer o seguinte, quando vier nanocoulomb eu vou ter que transformar. Vai ficar 13 que multiplica por 10 elevado a menos 9, quando for nanocoulomb. Vai ser 10 elevado a menos 9. Localizado no vácuo a uma distância, a distância é 0,1 m de metros. Aí eu tenho que lembrar que eu vou colocar a constante da eletrostática, que é 9, que multiplica por 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Pronto. Beleza, eu vou para a fórmula. Potencial elétrico será igual ao K da constante vezes o Qzão dividido por D. E aí eu vou fazer a substituição. K, 9, que multiplica por 10 elevado a 9, vezes a carga, 13 vezes 10 elevado a menos 9. E a distância, 0,1. V de potencial elétrico, aí eu vou multiplicar. 9 vezes 13 dá quanto, professor? Dá 117 vezes 10. Aí eu vou ter o seguinte, multiplicação de potência da mesma base, vocês são os expoentes. Mais 9 menos 9, dá zerinho aqui, dá 0. E abaixo vai ficar 0,1. 0,1. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, potência elétrica é igual 117. Eu vou fazer isso aqui, mas nem precisaria. Toda potência elevada a 0, o resultado é 1. Eu nem precisaria botar isso aqui. Eu precisaria só botar o 117, mas eu estou explicando para vocês. 10 elevado a 0 dá 1 sobre 0,1.
Eu não vou pular a etapa, vou fazer exatamente aqui como segue. 117 vezes 1 dá 117 sobre 0,1. Então, potência elétrica é igual. Se eu fizer uma continha básica, 117 dividido por 0,1, eu vou encontrar 1170 volts. Eis o resultado da questão 2. Tranquilo? Beleza? Pronto, vamos para a questão 3. A questão 3 é o seguinte: uma carga elétrica, então eu tenho aqui uma carga elétrica de 2 microcoulombs. E vou logo transformar isso aqui, que vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Move-se nas proximidades de uma carga elétrica de valor, vou supor aqui, deixa eu trocar, deixa eu apagar isso aqui. Como eu tenho duas cargas, vou botar uma Qzinho e outra Qzão. Deixa eu apagar aqui, por favor. Eu vou dizer que aqui seja o Qzinho. Pronto. Por que, professor? Porque aqui eu tenho 2 microcoulombs e tenho 16. Então, vamos supor que essa aqui seja a carga menor. Aqui seja o Qzinho. Deixa eu apagar a outra também. Já era para eu ter apagado. Vou pegar a borracha aqui. Pronto. Beleza. Vou pegar a caneta aqui. Ok. Aqui também é um Qzinho, né? Porque eu tenho duas cargas. Então, se aqui é 2 microcoulombs, aqui tem outra carga que é 16, que é maior. Então, vou botar um Qzão, que é 16 microcoulombs, que eu vou logo fazer a transformação, que vai dar 16, que multiplica por 10 elevado a menos 6 coulombs. Certo? Se desloca da menor carga, ou desculpa, se o deslocamento da menor carga foi 8 centímetros, então aqui eu tenho a distância, certo? No caso aqui, a distância são... mas deixa eu logo colocar um detalhe aqui para vocês. Ele já fez a convenção aqui, cadê? Aqui, ó, 1 centímetro é igual 1 vezes 10 elevado a menos 2. Deixa eu colocar logo isso aqui, fazer essa transformação aqui. Como aqui eu tenho 8 centímetros, eu vou logo jogar em metros isso aqui, ó. 1 centímetro, veja só. 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Porque ele já deu aqui os dados para facilitar. Então, como eu tenho 8 centímetros, a distância vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2 metros, certo? Eu já fiz a conversão de centímetro para metro, porque ele já foi dado aqui os dados no problema, certo? Aí ele diz o seguinte: qual foi a energia potencial elétrica? Então, eu quero saber qual foi a energia potencial. Não sei. Aí tudo bem. Aí eu não vou mais fazer um probleminha como os dois primeiro e no segundo, que foi de potência elétrica. Agora vai ser de que? De energia potencial. Aí eu tenho que lembrar qual é a formulazinha de energia potencial. Aí vou dar uma volta aqui, ó. Volta, vou mostrar para vocês. Olha só, energia potencial. Aqui tem a constante da eletrostática, tenho a carga maior, a carga menor e a distância. Então eu vou usar essa fórmula aí. Certo? Beleza? Eu esqueci de colocar só o valor de K aqui para vocês. Ó, K, que é a constante, que é igual a 9, que multiplica por 10 elevado a 9 newtons metro coulomb ao quadrado. Exatamente isso aí. Pronto, vou para a fórmula aqui. Aí na fórmula eu tenho energia potencial. A fórmula é o seguinte: é a constante vezes o Qzinho, vezes o Qzão, dividido pela distância. Energia potencial vai ser igual. Aí o K, eu sei que é 9, que multiplica por 10 elevado a 9,
vezes o Qzinho 2, que multiplica por 10 elevado a menos 6, e o Qzão é 16, né? 16 vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Pronto. E a distância agora ficou 8 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. Energia potencial vai ser igual. Você diz, professor, complicou. Não. Eu vou fazer assim. 9 vezes 2 são 18. 18 vezes 16 dá 288. 288 vezes 10. Aí eu vou lembrar que eu estou multiplicando potência na mesma base. Eu vou somar os expoentes. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Mais 9 menos 12 vai dar menos 3. Aqui vai ficar menos 3. E aqui abaixo vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 2. Tranquilo? Energia potencial é igual. Aí eu vou fazer uma continha de divisão. 288 dividido por 8 vai dar 36, que multiplica por 10. Aí eu tenho uma divisão de potência da mesma base e você faz o quê? Você subtrai os expoentes, seria menos 3 menos 2, que vai dar menos 3, menos com menos dá mais, menos 3 mais 2 dá menos 1. Certo? Beleza? Pronto. Energia potencial vai ser igual a... Aí, veja só, eu posso pegar esse valor aqui e colocar em notação científica, certo? Então, vou ficar 3,6 vezes 10. Professor, se eu tinha 36, aí eu diminuí. Olha, ficou 3,6. Então, quando eu diminuo esse cara aqui, a tendência é você diminuir também, ou desculpa, a tendência é aumentar o expoente. Se você diminuir o número daqui, você vai aumentar o expoente. Então, eu andei uma casa, vou aumentar um aqui. Então, seria menos 1 mais 1. Então, menos 1 mais 1 dá quanto? Dá 0, professor. Exatamente. Vai dar 0. Então, energia potencial será igual a 3,6 vezes 10 elevado, toda potência elevada a 0 igual a 1. Então, energia potencial, 3,6 vezes 1 dá o próprio 3,6. Certo? E aí, quando eu falo em energia potencial, no sistema internacional é dado em quê? Vamos voltar lá. Então, energia potencial é dado em Joule. Olha, representado pela letra J. Joule. Olha. Pronto. Está aí respondida a questão 3. Você pensa, poxa, é grande pra caramba. Não, mas tranquilo, dá para fazer numa boa. Legal? Vamos para a próxima questão. A questão 4. A questão 4 é o seguinte. Vamos supor que temos uma partícula carregada com... Já está falando aqui, ó, que a carguinha de 4 microcoulombs, certo? Mais ou menos assim, 4 microcoulombs. Deixa eu fazer logo a transformação aqui. Será 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E ela seja colocada em um ponto A, certo? De um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Então, vamos ver aqui o potencial elétrico, certo? Seja igual, como está falando aí, a 60 volts. Certo? De acordo com o que está falando no problema aí. Vejamos. Seja igual a 60 volts. Se essa partícula... desculpa, mas eu tenho um detalhe aqui que eu estou esquecendo. Eu vou tornar ele aqui. Vamos supor que temos uma partícula carregada com a carga, como eu já coloquei para vocês, e ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Então, eu estou falando aqui, no caso aqui, do potencial elétrico de A, porque vai ter a questão do B também aqui, certo? Então,
Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, veja só, cujo potencial elétrico seja 20 volts, então o potencial elétrico de A não é 60, é 20 volts, certo? Aí ele está perguntando assim, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B? Então ele quer saber qual é a energia potencial do ponto A e também a energia potencial do ponto B. E, professor, novamente energia potencial, mas está diferente da fórmula que você colocou para a gente aqui na questão 3, que a fórmula foi, tinha constante, tinha o Qzinho, o Qzão e a distância. E nessa aqui não tem. Nessa aqui eu estou tendo só o Qzinho e a questão do potencial elétrico. Exatamente, porque se a gente voltar lá, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho também essa fórmula aqui, ó, para calcular energia potencial. É só pegar a cargazinha e multiplicar pelo potencial elétrico, somente. Pronto. Então, no caso aqui, eu vou fazer dois cálculos. Eu vou fazer um cálculo para a energia potencial de A e um cálculo para a energia potencial de B. Então, primeiro, energia potencial de A, que vai ser o Qzinho vezes o potencial elétrico. E do outro lado, energia potencial de B, que vai ser também o Qzinho vezes, certo, o potencial elétrico de B. Pronto. Energia potencial de A, no caso vai ser Q, o potencial elétrico de A é 60. Oh, desculpa, eu tenho um valor de Qzinho aí, para que eu colocar novamente. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar o valor que eu tenho já, o valor, vou só substituir. Aciono novamente a caneta aqui, ok. Então aqui eu sei que o Q é 4. Tem que apagar o ponto, Celso, porque você não apagou o ponto. Era para apagar o ponto também, esqueci. Deixa eu colocar a caneta. Pronto. Então aqui o Q, o valor do Q, quanto é o valor do Q aqui? É 4 que multiplica por 10 elevado a menos 6. E o valor do potencial de A é quanto? 60. Pronto. Energia potencial de A é igual. Aí eu vou multiplicar 4 vezes 60, 240, vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu vou colocar isso aqui em notação científica. Energia potencial de A será igual. Aí eu boto 2,4. Note que eu diminuí, o número ficou menor agora, certo? Então, quando eu diminuo esse número, a tendência é aumentar o expoente. Então, aqui eu vou aumentar 2 aqui, certo? Porque foram duas casas, ó. A vírgula não ficou aqui. Então, vai ficar 2,4 vezes 10, menos 6 mais 2 fica menos 4. Como eu estou falando de energia, eu vou dar o resultado em joule. Pronto. Tá aí a resposta do primeiro questionamento. Agora vamos ver energia potencial de B. Energia potencial de B, novamente o Qzinho, 4 multiplicado por 10 elevado a menos 6. E o potencial elétrico de B é 20. Né? Então, energia potencial de B será igual a 4 que multiplica por 20 dá 80, vezes 10 elevado a menos 6. Energia potencial de B será igual, aí eu vou colocar isso aí em notação científica, vai ficar 8, observe, olha, mesma coisa, que era 80, virou 8, então a tendência é eu aumentar 1 aqui. Então, menos 6 mais 1 vai ficar menos 5. Pronto. Está respondida a questão 4. Beleza? Tranquilo. Agora a questão 5 é o seguinte. Uma carga elétrica de pequenas dimensões e com intensidade
de 4 vezes 10 elevado a menos 6, aqui é menos 6, viu, gente? É porque na hora que desconfigurou, é 10 elevado a menos 6 coulomb. É transportada de um ponto A para o ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica, que age sobre a carga, tem intensidade de 3 vezes 10 elevado a menos 4, também aqui é menos 4, viu? Joules. Aí eu estou perguntando o seguinte, na letra A. Determine, letra A, o potencial elétrico do ponto A, considerando o ponto B como ponto de referência. E, professor, esse aí pegou, viu? O que é que nós temos aqui de concreto no problema? Nós temos a questão da carga. Vamos botar aqui essa carga. Esse aqui é igual a 4, que multiplica por 10 elevado a menos 6, que é coulomb. Tem outra coisa que fala aqui. O trabalho, certo? Só que é o trabalho de quê? Como ele falou aqui, é transportado do ponto A para o ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga de intensidade é exatamente isso aqui. Então, se por exemplo, essa carga elétrica ela estava no ponto A, foi para o ponto B, então gerou um trabalho. Então, eu vou colocar aqui T de trabalho do ponto A ao ponto B. É exatamente o que está colocando aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 4, que é dado também já, né? Como ele colocou aqui, ó. Certo? E o que eu estou pedindo aí na letra A é o potencial elétrico do ponto A, considerando o ponto B como referência. Sim, eu quero saber o potencial do ponto A. Na realidade, eu quero saber exatamente isso aqui. Aí você diz, professor, e aí, como é que eu vou resolver isso aqui? Porque eu tenho o Qzinho, o trabalho e o potencial. Eu vou pegar, como é que vai rolar essa fórmula aí? Como é que eu vou resolver isso aqui? Aí eu vou dar uma volta, vou voltar aqui para vocês, olha. Vocês estão vendo aqui que eu posso, quando eu falo em tensão elétrica, essa questão, ó, tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, também chamado de DDP. Então, no caso aqui, para eu encontrar o que eu estou procurando lá, eu vou ter que pegar o trabalho de A e B e dividir por um Qzinho. Vou ter que fazer isso aí, certo? Para eu achar o potencial elétrico que eu estou procurando, certo? Vou ter que fazer isso aí. Então, deixa eu voltar lá. Então, no caso aqui vai ficar. Como eu quero saber qual é o potencial elétrico do ponto A, vou até botar aqui, ó, o potencial elétrico do ponto A. Aí a fórmula vai ser o trabalho do ponto A, B, certo? Dividido pelo Qzinho. Potencial do ponto A é igual. O trabalho é quanto aqui? 3 vezes 10 elevado a menos 4. E o Qzinho é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Pronto. Trabalho do potencial A. Ou, desculpa. Potencial elétrico do ponto A, melhor dizendo, é igual. Aí eu vou dividir 3 por 4, 0,75. Que multiplica por 10. Aí eu tenho potência que tem divisão de potência da mesma base. A tendência é você subtrair. Então, seria menos 4 menos menos 6. Menos com menos dá mais. Então, ficaria menos 4 mais 6 dá 2 positivo. Certo? Aí eu vou colocar isso aqui em notação científica, que vai ficar 7,5. Aí o que você percebe é o seguinte. O número era 0,75. E aí, olha, eu fiz o quê? Eu aumentei. Ficou 7,5. Certo? Era 0,75, ficou 7,5. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Então, aqui, se eu aumentei o expoente, não é isso? Ou, desculpa, se eu aumentei o número aqui, era 0,75, ficou 7,5. A tendência é você fazer o quê? Que quando você aumenta esse cara, você diminui aqui, não é isso? Então, no caso,
você vai ter, na realidade, seria 10 elevado a 2, aí eu teria que tirar 1 aqui, porque aqui eu aumentei. Era 0,75, ficou 7,5. Então aqui vai ficar 10 elevado a 1. Se eu não quisesse colocar 1 aqui, nem precisaria, certo? E aí, se eu quiser dar esse resultado, então eu posso representar assim, da seguinte forma. 7,5, 10 elevado a 1 dá 10. 7,5 vezes 10 dá 75. Ou assim, né? E aí, representado em quê? Potencial elétrico representado em volt, que é a letra V. Certo? Estaria errado, professor, se eu deixasse assim? Não, tranquilo, só estou dizendo. Ou você coloca assim ou de uma forma ou de outra, sem problema. Se fosse uma questão de múltipla escolha e viesse explicitando o que é que estava pedindo, aí tudo bem. De uma maneira ou de outra. Pronto. Aí na letra B, ele está pedindo a diferença de potencial entre o ponto A e B. Aí, como é que você vai determinar aqui? Você já sabe o seguinte, o potencial de A, você encontrou aqui 75, né, do ponto A. No caso, o potencial de B. Ah, professor, quanto é? Aí ele diz assim, o potencial elétrico do ponto A considerando o ponto B como ponto de referência. Se o ponto B como ponto de referência é que ele estava iniciando, aqui vai ser 0. Certo? Aí eu quero descobrir a diferença de potencial elétrico. Aí já tem uma outra formulazinha, olha. É exatamente isso aqui, ó, gente. Ó, diferença de potencial elétrico, que é representada pela letra U. Eu vou pegar o potencial de A menos o potencial de B. Vou fazer isso aí lá. Certo? Então, no caso aqui, U é igual o potencial de A menos o potencial de B. Então, diferença de potencial, aqui o valor é 75 e o outro, no caso, é quanto? 0. Pronto. A diferença potencial de A e B vai ser 75, porque 75 menos 0 dá 75. Mesma coisa, 75 volts. Pronto. Beleza. Ah, professor, é porque tem muitas fórmulas. Sim, tem muitas fórmulas. Tem uma fórmula para potencial. Tem duas fórmulas. Desculpa, tem uma fórmula para diferença de potencial, duas fórmulas para potencial, duas fórmulas para energia potencial. São algumas fórmulas e tem que aprender na realidade das fórmulas, né? Vamos para a sexta questão. Na sexta questão é o seguinte: em um campo elétrico de 0,90 joules de trabalho, então olha só, trabalho. No caso aqui eu estou falando do ponto A e do ponto B, então o valor é 0,90 joules. São necessários para mover uma carga elétrica, então, no caso aqui o Q é 0,45 coulombs, né? Eu quero saber, do ponto A para o ponto B, a diferença de potencial entre os pontos A e B em volts será? Então, no caso, eu quero saber qual é a diferença potencial de A e B. Aí, professor, eu vou fazer como? Eu vou usar essa fórmula aqui anterior. Você falou assim, diferença potencial. No caso aqui. Não, porque aqui no caso eu não sei quem é o valor do potencial de A e nem do valor do potencial de B. Tá entendendo? Eu vou usar essa aqui, ó. Essa formulazinha aqui. Porque envolve a questão do trabalho. Então, eu vou pegar o trabalho e dividir pela carga. Certo? Então, vai ficar dessa forma aqui. No caso, potencial elétrico de AB, né, vai ser igual ao trabalho de AB dividido por Q. Aí eu vou só substituir. O trabalho é 0,90 e o Qzinho é 0,45. Trabalho. A diferença potencial dos pontos A e B será igual. Aí, se eu fizer uma continha, 0,90 dividido por 0,45 vai dar 2. O quê? Volts. Então, a questão correta é a letra B.
Certo, galera? Então é por aí, certo? Se possível, vocês poderiam dar um likezinho aí que ia ajudar bastante no meu canal. Quem não se inscreveu, também se inscreva. Um forte abraço, até o próximo momento.